Olá, crianças. Mais uma aulinha de português, tá certo? Eu, professora Edilândia, estou aqui para darmos continuidade, nas nossas aulas de português. E para começar, nós vamos fazer a correção da ficha, páginas 7 e 8, que ficou para casa, certo? Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo essa correção. Leia a biografia a seguir. A biografia de Toquinho, certo? Dilva Frazão. Toquinho é um cantor, compositor e violonista brasileiro. É conhecido pelas parcerias musicais com o poeta Vinícius de Moraes. É um dos grandes nomes da música popular do país. Toquinho nasceu em São Paulo, no dia 6 de julho de 1946. Filho de Antônio Pesce e de Diva Bongioli Pesce, descendentes de italiano. Iniciou seus estudos no Colégio Sagrado Coração de Jesus, de Padres Salesianos. Por ser uma pessoa pequena, era chamado pela mãe de Meu Toquinho de Gente, o que acabou sendo seu nome artístico. A música começou a entrar na sua vida ouvindo os discos que seu pai comprava. Entre eles, Luiz Gonzaga, Ângela Maria, Francisco Alves e Orlando Silva, o trompetista Ray Anthony, a orquestra de Ray Conniff, entre outros. Influenciado por João Gilberto e Carlinhos Lira, teve suas primeiras aulas de violão com a professora Dona Aurora, que já via em Toquinho um grande talento. Teve aulas de violão com Paulinho Nogueira e de violão clássico com Isaías Sávio. Olha que interessante, né? Iniciou sua carreira em apresentações musicais em colégios e faculdades, mas foi nos shows promovido pelo radialista Walter Silva, no Teatro Paramount, que o cantor se profissionalizou. Em 1969, passou 7 meses na Itália com Chico Buarque e participou da gravação de um disco em homenagem a Vinícius de Moraes. Vinícius, admirado com o violão de Toquinho, convidou o músico para acompanhá-lo numa temporada da Argentina. Foi o começo de uma grande parceria de amizade. Então, aí a biografia de Toquinho. Através dessa biografia, nós vamos fazer algumas atividades relacionadas a essa biografia, tá bom? Qual é o assunto principal do texto lido? O que foi que vocês colocaram aí na fichinha de vocês? Qual o assunto principal do texto lido? Após a leitura, a gente percebeu que o texto fala sobre a vida de quem? Biografia fala sobre a vida de Toquinho. Dois. Agora copie as palavras do texto que contêm uma letra S com som de Z. Lá no texto, eu tenho certeza que vocês pesquisaram lá no texto, da biografia de Toquinho, algumas palavras com S com som de Z. O próprio nome diz, compositor, compositor. Olha o Szinho aqui, compositor. O S com som de Z, Mais uma palavrinha que vocês pesquisaram, eu acredito que vocês pesquisaram também a palavra musicais. Olha o S, Z, com som de Z. Salesianos. E também apresentações, Apresentações. Copie agora, na terceira questão, as palavras escritas com Z,
amizade, profissionalizou, olha o Zzinho aí no final, né? Amizade, profissionalizou. Quarta, escreva pelo menos uma palavra da mesma família das listadas a seguir, né? Palavras com Z, nós temos A, B, C, D e E. Palavras, né, com Z, mas que seja da mesma família, né? Vamos lá, a gente vai apagar aqui para a gente dar continuidade aí na questão 4. Aí você diz assim, professora, a senhora apagou, como é que eu vou fazer? Aí você dá uma pausazinha, volta o vídeo, tá certo? E faça sua correção. Então, uma palavra que seja da mesma família, né? Da palavra raiz. Nós podemos escrever, enraizar. Podemos ter também a palavra raízes. Vizinho. De vizinho nós podemos ter também vizinhança. Azar. Pode ser azarado. Ou azarada, né? Azedo. Pode ser azedar, azedume. Da palavra beleza, nós podemos ter a palavra embelezar, belezura. Belezura. Ok? Então, aqui algumas palavras, né, que fazem parte da família raiz, vizinho, azar, azedo e beleza. Bom? Faça a correçãozinha aí. Agora nós vamos para a próxima. Temos que apagar, certo? Para poder dar continuidade. Agora com palavras com S, né? Palavras que tenham a mesma, que seja da mesma família, né? Tesouro, nós podemos escrever tesoureiro, né? Tesoureiro. Pesquisa, pesquisador, né? Aqui algumas ideias, mas se você tiver colocado outras, não tem problema. Visita, visitar, visitante, né? Você pode ter escrito outras palavras que a professora não, né? Não tenha sido essas aqui. Então, você pode deixar a sua, tá bom? Preservar, preservação. Apresentar, pode ser apresentador, apresentação, né? Ou apresentação. Presente, podemos escrever presentear. Presentear. Ou outras, tá certo? Pronto. Então, aí foi a correção da página 7 e da página 8 da sua ficha de atividades. Agora nós vamos para a página, né, do nosso livro, página 18 e página 19. Também dando continuidade à nossa leitura, tá bom? Nós vamos ter agora a tal da casa muito engraçada, existe mesmo? É a conversa entre textos. Vamos ver o que é isso, conversa entre textos? Como é isso, professora? O que é que isso significa? Vamos lá, começar a nossa leitura. A tal da casa muito engraçada existe mesmo? Então, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Os versos de Vinícius de Moraes
musicados por Toquinho, para o disco infantil Arca de Noé, em 1980 são conhecidas por todos, porém pouca gente sabe como era o fim original de A Casa, não gravado em disco, mas era feita com paródia. Era a Casa do Vilaró. Vilaró é o artista uruguaio Carlos Pai Vilaró. E a casa muito engraçada, certo? Casa Pueblo, sua mais suntuosa obra. Em 1958, o artista plástico, cineasta e escritor, ou como ele se define, um fazedor de coisas, construiu uma pequena casa de lata em Punta Balena, no litoral uruguaio, pertinho de Punta del Este, né? Del Este. Aos poucos foi erguendo novas estruturas e cômodos, sempre em linhas arredondadas. Depois pintou tudo de branco para interagir com o azul do céu e disse: Vinícius, que por um tempo foi embaixador do Brasil no Uruguai, era meu amigo de Vilaró e presença constante na Casa Pueblo. Uma manhã, para agradar as filhas do artista, começou a improvisar a trova infantil. Era uma casa muito engraçada. Gostou do resultado e mais tarde, com algumas aparafusadas, saiu a poesia e a música. Até a morte de Vilaró, em fevereiro de 2014, a casa continuou a ser construída. O artista morou até o fim da vida na parte mais alta da edificação, que também funciona como hotel e restaurante. Todos os mais de 70 quartos são batizados com os nomes de seus primeiros hóspedes: Pelé, Alain Delon, Brigitte Bardot, Robert De Niro, e além do quarto de Vinícius de Moraes, claro. Nós temos aqui o glossário, algumas palavras, né, de significados bem diferentes, né? Suntuosa quer dizer o quê? Muito cara e bem decorada, né? Cômodos são as partes de uma casa, né? São os quartos, a sala, a cozinha. Improvisar quer dizer o quê? Fazer sem planejamento. Então, de acordo com esse texto, né? Esse texto aqui foi baseado no texto, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, tá certo? Então, esses textos, isso quer dizer intertextualidade, né? Que é um texto, é um tipo de texto que está relacionado com o outro, não? Então, esse texto foi baseado na música, era uma casa muito engraçada, tá certo? Então, na página 19, nós temos mão na massa, uma atividadezinha relacionada ao texto que nós acabamos de ler. Vamos fazer juntos, tá bom? Como se vocês estivessem na sala de aula. O texto que você leu é informativo, né? Está nos informando, porque traz informações sobre determinado tema. Com que outro texto ele dialoga? Bem lá, eu acabei de cantar nesse instante, certo? Esse texto dialoga, está relacionado com a música A Casa. Tá bom? Vamos lá escrever? O texto que nós acabamos de ler vou ler novamente. O texto que você leu é informativo, porque traz informações sobre determinado tema. Com que outro texto ele dialoga? Vamos fazer a resposta bem? Com a música A Casa, né? Que é aquela música que nós vimos nas aulas anteriores, né? Era uma casa muito engraçada. 2. Qual é a informação mais importante desse texto, né? Que a música, né, foi inspirada na casa do artista uruguaio, né? Que a música
A casa foi inspirada na casa do artista uruguaio Carlos Paes Vilaró. Então é isso aí, vamos ver o significado aqui, o que nós temos sobre intertextualidade, tá bom? A intertextualidade acontece quando um texto conversa, né, com outro, seja citando, seja usando parte dele para compor outra obra. Observe, por exemplo, a capa deste livro. É possível dizer que ela conversa com outro texto que você conhece? Qual? Né? Então, essa capa desse livro aqui diz assim: isto não é um livro. Mas, nós já vimos nas aulas anteriores que nós vimos um livro parecido com esse aí, né? Que diz assim: isto não é uma maçã. Né? Então, a capa desse livro conversa com a obra de René Magritte. Isto não é uma maçã, olha o que eu acabei de falar. Então, o autor desta capa aqui, né, fez baseado na obra de René Magritte, que é Isto Não É Uma Maçã. Então, o livro dele, a produção dele foi Isto Não É um Livro. Então, a intertextualidade está relacionada a isso, certo? Você é uma conversa com outro texto, né? Através de um outro texto, você é capaz de construir um outro, sempre se baseando, tá bom? Essa obra aqui que vocês estão vendo é da artista canadense Kerry Smith. Ela também é autora, destrua desse diário, cujo objetivo é estimular a criatividade dos adultos e das crianças também, tá certo? Com atividades que comumente não fazemos com livros ou diários. Então, faça uma leiturinha mais em casa, tá bom? Sobre essa página, que é a página 19, sobre intertextualidade, tá bom? E para casa, vocês vão fazer uma pesquisa. Não, vocês não vão fazer livro e nem vão fazer fichas. Vocês vão fazer uma pesquisa no seu caderno, tá bom? Uma pesquisa, você vai pesquisar 3 tipos de textos diferentes. Certo? Pode ser uma música, pode ser uma carta, pode ser um diário, tá bom? E vocês vão comparar esses 3 tipos de texto que vocês vão pesquisar. Verificar a estrutura e a diferença entre eles, tá bom? Lá no nosso grupo do WhatsApp a gente tira as dúvidas se existir, tá legal? Até a próxima aula.